continuidade à semana de oração com o tema Nosso Mediador. Leia comigo Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Veja, aqui diz o seguinte: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Sabe, o trono de um rei sempre causa uma certa insegurança, é um pouco assustador para o homem ele comparecer perante a um trono de rei, não é mesmo? Porque o rei, nesta época aqui, ele também julgava. E muitas vezes, de um trono de um rei saía uma sentença de morte, ou às vezes saía uma sentença de prisão. Então, causava um pouco de medo chegar à presença, né, de uma autoridade. Eu, por exemplo, eu sou advogado, e a parte que eu menos gosto da advocacia é quando tem audiência. Na audiência, você tem que comparecer perante a autoridade do juiz, né? As palavras são outras, as roupas são outras, a forma como você se expressar tem que ser diferente. E às vezes ali, durante a audiência, às vezes acaba acontecendo alguma discussão entre as partes, ou às vezes o juiz julga alguma coisa que você não gosta. É uma situação um pouco desconfortável. Então, comparecer perante uma autoridade sempre causa um pouco de medo, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele quebra esse paradigma, dizendo assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Veja, para você entender bem Hebreus 4,16, você tem que voltar ao Velho Testamento. Veja, esse texto ele é profundo. Para que você entenda bem esse texto, a gente vai ter que fazer um estudo profundo agora. Veja, nós dissemos ontem que Deus tinha advertido Adão e Eva para não comer do fruto proibido e que isso causaria neles a morte instantânea. Ocorre que Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto proibido e não morreram. Por quê? Porque Jesus se ofereceu para morrer no lugar deles. Querido, quando Jesus se ofereceu para morrer no lugar deles, imagina o clima pesado que ficou lá no céu, né? Imagina aqueles anjos. Os anjos ficaram tristes, ficaram de cabeça baixa. Por quê? Porque a pessoa mais querida iria morrer. Eles choraram ali, não foi uma situação complicada. Você já foi num velório? Pois bem, lá ficou um clima de velório. Não foi fácil Jesus tomar essa decisão. O pai dar o seu único filho para morrer em favor de nós. Os anjos choraram e Deus, o Pai, então começou um diálogo com os anjos. Os anjos mais corajosos se aproximaram de Deus, o Pai, e pediram para morrer no lugar de Jesus. Porém, Deus, o Pai, explicou para eles que o sangue deles não poderia pagar a dívida do homem. Somente o sangue de Jesus poderia pagar esta dívida. Somente o sangue daquele que escreveu que o salário do pecado é a morte teria cacife suficiente para pagar essa dívida. Os anjos ficaram muito tristes. Foi aí que então Deus, o Pai, chegou para eles e consolou eles, dizendo: Ele vai ressuscitar. Sabe, amigo, esta é a forma bíblica que Deus nos deixou para consolar os enlutados. É dizer, Ele vai ressuscitar. E Deus naquele dia consolou os anjos desta forma aí. Veja, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E Hebreus 9,22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. É um princípio que regia esse universo. E Jesus decidiu
morrer no lugar do ser humano. Portanto, podemos concluir que Deus não perdoou o pecado do ser humano. Ele pagou a dívida com a sua própria vida. E ao ele pagar a dívida, ele se tornou um credor. Porém, como credor, como todo credor costuma se cobrar a dívida, né, do devedor, ele, pelo contrário, não fez isso. Como credor, ele decidiu nos perdoar. E aí, dessa forma, a salvação chegou a todos nós. Então, a decisão de Jesus morrer em nosso lugar já havia sido tomada, mas ainda não era o momento de Jesus descer a esta terra e morrer em nosso lugar. Então, ele criou um sistema chamado santuário para nos ensinar o plano da salvação e nos preparar para a vinda do Messias. E então ele mandou Moisés construir um santuário que deveria ser cópia de um santuário que já existia no céu. Como que era este santuário? Veja a figura aí. Do lado de fora nós encontramos ali um pátio e ali um altar onde era feito o sacrifício de cordeiros diário. Todos os dias era sacrificado um cordeiro, representando ali a salvação, o derramamento de sangue. Veja, amigo, que situação triste. Olha, o povo lá fora, quando viu o sacerdote enfiar a faca no cordeiro, o cordeiro chorava de dor, o sangue jorrava ali. Que cena triste era aquela ali, não era uma cena nada agradável. E quando o povo contemplava aquilo lá, havia uma lição embutida ali. O povo via o sangue escorrendo do cordeiro e pensava assim, tá vendo? Isso aqui é consequência do pecado. O pecado não compensa. O pecado não presta. Essa era a primeira lição que havia na morte daquele cordeiro lá. E às vezes, amigo, para a gente entender, a gente tem que passar por experiências desagradáveis. Para a gente entender completamente, é necessário passar por experiências desagradáveis. E essa era uma experiência. A primeira lição era essa. Olha só, isso aqui é consequência do pecado, o pecado não compensa e não presta. E a segunda lição, com aquele cordeiro morrendo ali, era a seguinte: um dia o Messias teria que vir e morrer em nosso lugar. Um dia Jesus viria para fazer isso em nosso lugar. Veja, agora vamos voltar aqui para o santuário. Veja aqui no pátio, ali na parte do fundo, tem um compartimento lá. Vamos entrar lá dentro? Entramos lá dentro. Primeira coisa que nós observamos aqui, 2 compartimentos. O primeiro chamado Santo, o segundo chamado Santíssimo. No primeiro compartimento ali, nós podemos observar que tinha uma peça ali chamada candelabro do lado esquerdo. Vamos aumentar agora a figura. Este é o candelabro, 7 hastes que brilhavam, havia luz ali no candelabro. O que representava esse candelabro? Pelo menos 3 coisas. Certa vez Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Portanto, o candelabro simbolizava Jesus. Em outro texto bíblico diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aquele candelabro também simbolizava o Evangelho. Em outra oportunidade, Jesus agora se vira para a sua igreja e diz assim: vós sois a luz do mundo. Então aquele candelabro também representava a igreja de Deus. Vamos continuar observando no santuário. Agora ali do lado direito, nós encontramos uma mesa com 12 pães da preposição. O que representava esses 12 pães? As 12 tribos de Israel. Deus estava revelando neste símbolo que Israel não precisava se preocupar. Deus revelava aqui preocupação e interesse em alimentar seu povo, tanto fisicamente como espiritualmente. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos continuar aqui olhando o santuário. Veja, ali nós encontramos ali um altar do incenso
e ao final dali do santuário nós encontramos a Arca do Concerto. Vamos primeiramente ali à Arca do Concerto lá no fundo? Vamos entrar ali. Ali nós encontramos o quê? Um propiciatório brilhando, a tampa brilhando. Por quê? Porque aqui estava a presença de Deus. Também havia ali querubins representando as hostes celestiais. O sacerdote entrava nesse compartimento apenas uma vez por ano. E quando ele entrava com as pernas amarradas a cordas. Por quê? Porque se houvesse algum tipo de pecado não confessado, ele poderia ser fulminado da presença de Deus. E aí, através da corda, eles poderiam puxar o corpo para fora. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Isso nunca aconteceu. Amém? Vamos continuar, então, estudando aqui o santuário. Veja aqui. Agora vamos falar aqui do altar do incenso. O que se acontecia ali no altar do incenso? Lembra daquele sacerdote que estava ali do lado de fora? Olha só, agora ele sai lá de fora, ele entra ali dentro e ele se dirige ao altar do incenso. Ele traz na mão o sangue do cordeiro que foi morto lá no pátio, salpica naquela cortina, e ele traz na mão o incensário e coloca o incenso em contato com a brasa, e essa brasa produz uma fumaça. 2 vezes por dia ele fazia esse trabalho, uma vez de manhã e a outra por volta das 3 horas da tarde. Enquanto ele fazia isso, o povo do lado de fora permanecia em oração, clamando a Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Veja, essa fumaça representava o quê? As orações dos santos. Veja no santuário aqui. A cortina que separava o santo do santíssimo não subia até o teto, havia um vão ali. Essa cortina representa uma barreira do pecado, que separa entre nós e Deus. Porém, essa cortina que não subia até o teto, e essa fumaça que subia do altar do incenso, representava as orações dos santos. E essa fumaça invadia o segundo compartimento, que estava a presença de Deus. O que significava isso? Que entre nós e Deus existe a barreira do pecado que nos impede de chegar a Ele. Porém, através da oração, podemos chegar à presença de Deus. E essa fumaça que invadia o segundo compartimento representava a oração dos santos. Um dia, certa vez, o sacerdote pegou o cordeiro e foi fazer o sacrifício. Mas aconteceu algo estranho naquele dia lá. O cordeiro escapou. Saiu correndo, deu um baile no sacerdote, e o sacerdote não conseguiu fazer o sacrifício naquele dia lá. Por quê? Por que ele não conseguiu fazer o sacrifício? A resposta está em Mateus 27, dos versos 50 a 51, assim. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu e as pedras se fenderam. Veja, por que o cordeiro escapou naquele dia? Porque havia um outro cordeiro que estava sendo morto lá no Calvário, e era Jesus. Não precisava, a partir agora daquele momento, mais de cordeiros animais. Agora, Jesus era o cordeiro definitivo. Diz a Bíblia que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Veja a figura, o que representa esse rasgar do véu para o cristianismo? Muita coisa. Primeira coisa, o caminho ao trono da graça ficou exposto. Segunda coisa, caducou o sistema levítico de sacerdote. Outra coisa, o cordeiro animal foi substituído pelo sacrifício definitivo de Jesus. Quarta situação, o sacerdote humano agora foi substituído pelo sumo sacerdote Jesus no santuário celeste. Lembra que eu falei para vocês que o santuário da terra era apenas uma cópia do original? O original que está lá no céu? Pois bem, agora o sacerdote humano ficou desempregado, porque agora Jesus assumiu como sumo sacerdote, não no santuário da terra caducado,
mas no santuário celeste. Hebreus 6, 19 a 20. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre. Olha só, Jesus penetrou no interior do véu como precursor. O que quer dizer precursor? Quer dizer aquele que vem antes. Veja, a cortina foi rasgada, mas era necessário inaugurar o caminho. Como que isso aconteceu? Na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou, Maria foi ter com Jesus e Jesus disse para Maria assim: olha, não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu vou subir para o meu Pai e depois eu retorno e me encontro com os meus discípulos na Galileia. E o que aconteceu nesse momento, amigo? Jesus sobe até o céu e pede ao Deus, o Pai, que o seu sacrifício fosse aceito. E Deus responde para Jesus: o seu sacrifício foi aceito. Os anjos que naquela primeira oportunidade estavam chorando, agora eles cantam com alegria. Glória a Deus. O problema foi resolvido, a dívida foi finalmente quitada. E quando eu falo isso, eu fico até arrepiado. Que coisa linda isso. Jesus vai ao céu, pede a aceitação do seu sacrifício. O sacrifício aceito, ele retorna e fica mais 40 dias com seus discípulos. Hebreus 4,14. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 6, 19 a 20. Diz agora na segunda parte que ele penetrou no interior do véu, como precursor, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, agora caducou o sistema de sacerdotes levita e agora inaugurou um novo sistema de sacerdote, agora segundo Melquisedeque. Como que isso aconteceu, amigo? Você lembra que no Antigo Testamento, quem que eram os sacerdotes? Eram os primogênitos. Inicialmente eram eles, lembram? Ocorre que os primogênitos pisaram na bola com Jesus, construíram um bezerro de ouro e se curvaram em Êxodo capítulo 32, como se fosse um Deus. Deus ficou magoado com eles, mas houve uma tribo que se recusou a se curvar perante aquele bezerro. Qual foi essa tribo? A tribo de Levi. E Deus se agradou da tribo de Levi, e agora, a partir daquele momento, Deus colocou os levitas para serem os sacerdotes. Então, desde aquele momento, todo sacerdote era levita, embora nem todo levita fosse sacerdote. Mas quando Jesus disse assim, está consumado, caducou também o sistema levítico sacerdotal de Levi. E Jesus inaugurou um novo sistema de sacerdotes, segundo agora Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era uma pessoa real, leal a Deus, temente a Deus. Hebreus 7, dos versos 1 a 5, conta a respeito de Melquisedeque. Ele era considerado um sacerdote rei. Abraão entregava os dízimos nas mãos de Melquisedeque. Melquisedeque era uma pessoa real, leal a Deus e temente a Deus, chamado sacerdote rei. Hebreus 10, dos versos 11 a 14, diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, Adão foi por um só ato, ele contaminou todo.
pecando? Quando ele comeu o fruto proibido. E a contrapartida da graça é que também, por um só ato, Jesus, que é chamado na Bíblia também de segundo Adão, veio restabelecer a ordem das coisas. E ele assentou-se para sempre à direita de Deus com um único sacrifício pelos pecados. O que isso significa? É que nós agora não dependemos mais de ser humano algum para chegar à presença de Deus. Não é mais necessário. Antigamente era necessário um sacerdote ministrando no santuário pelos nossos pecados. Mas agora não precisamos mais de seres humanos. Agora Jesus assumiu como nosso sumo sacerdote para sempre. Amém? Jesus, ele é o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Olha só, ele é o sumo sacerdote e é o nosso advogado. Eu sou advogado aqui nessa terra. Quando um cliente entra no meu escritório, conta o seu problema, eu rapidamente tento procurar algo na lei que possa auxiliá-lo. Faço várias perguntas sobre o caso para tentar encontrar algo que possa minimizar o seu sofrimento, resolver o seu problema. Eu, um advogado humano, faço isso. Imagine Jesus, que é o advogado dos advogados, o principal advogado desse universo. Por isso que a Bíblia diz, né? Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Esse foi o texto inicial. Lembra que eu falei para vocês que o texto de Hebreus 4,16, nós tínhamos que realmente estudar para chegarmos à conclusão do que significava? O caminho ao trono da graça está aberto porque Jesus inaugurou o caminho. Hebreus 9, 11 a 14, diz assim: Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Veja, aqui a Bíblia está falando daquele santuário que existe no céu, o original. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. E o texto continua dizendo: olha, se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Olha só, se o sacerdote humano já cumpria a sua função e dava certo, se o sangue de cordeiros animais já dava certo, imagine o sangue imaculado de Jesus. Imagine Jesus como sacerdote. Por isso que a Bíblia diz, né? Aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Depender hoje de uma pessoa para chegar a Deus é anular o sacrifício de Cristo. Não precisamos de homens para chegar à presença de Deus e de ninguém, apenas de Jesus. Você sabe que em Daniel capítulo 8, verso 11, diz uma profecia lá: ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou com holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. A Bíblia diz então nessa profecia que haveria um poder da Idade Média que tiraria o holocausto contínuo. O que era o holocausto contínuo? Era aquele cordeiro que queimava no pátio, que simbolizava Jesus. O que é tirar o holocausto contínuo? É desviar a mente das pessoas para uma outra entidade. É tirar de Cristo a vitória conquistada na cruz de ser o único intercessor e sumo sacerdote. Significa que esse poder da Idade Média colocaria outras pessoas para interceder no lugar de Jesus. Colocaria santos, pessoas mortas, líderes religiosos. Mas a Bíblia restabelece a verdade em 1 Timóteo 2, verso 5, dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? É Cristo. Cristo é o único e verdadeiro pontífice.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte. Olha, observe a importância de você aceitar Jesus como Salvador, como Deus. Existem diversas denominações cristãs que não aceitam que Jesus é Deus, não aceitam a doutrina de Jesus na sua integralidade. Olha, a Bíblia diz o seguinte: ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se Jesus é a ponte, se ninguém vai ao Pai, como que fica essas denominações cristãs que não aceitam Jesus na sua integralidade? É necessário passar pela ponte, e a ponte é Jesus. Você sabia que ainda hoje existem ainda pessoas vivendo no antigo modelo levítico de sacerdote? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a Bíblia diz assim: orai uns pelos outros. Em muitas igrejas em que aparece aí um pastor famoso, um pregador famoso, se formam ali filas para que ele faça oração por aquelas pessoas lá. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com o ministério de gabinete. Por quê? Porque, de acordo com o que nós estamos estudando hoje, não dependemos de ser humano algum para chegar à presença de Deus. Podemos chegar à presença de Deus pelas nossas próprias pernas, segurando no braço de Jesus. Você já viu aquele pregador que ele vai lá no púlpito e diz assim: olha, eu vou interceder por você. Sabe, às vezes essa frase fica um pouquinho confusa, especialmente na mente dos católicos, porque os católicos dizem assim: ora, se você está dizendo que só Jesus pode interceder, por que você diz que você intercede? E se você intercede, por que Maria, então, não pode interceder? Se Maria foi um exemplo de vida escolhido por Deus. E aí o irmão desavisado responde assim: porque eu estou vivo e Maria está morta. Olha, esta não é a resposta. Existe uma diferença entre intercessão humana e intercessão perfeita de Cristo. Intercessão humana não passa de oração. Quando um irmão da sua igreja diz para você assim: eu vou interceder por você, sabe o que ele está dizendo, em outras palavras? Ele está dizendo assim: eu vou orar por você. Não fantasie nada além disso, é apenas oração. Orar ao Pai em nome de Jesus, aceitando que Jesus faça a intercessão. Agora, intercessão perfeita de Cristo é outra coisa. Isso aí só Jesus pode fazer, por isso que a Bíblia diz que só há um mediador. Porque interceder na esfera de Cristo é além do simples pedir. É ser um cordeiro sem pecado que dá vida em favor da humanidade, ressuscita e entra no santuário para exercer a função de intercessor. E a Bíblia diz que só Jesus cumpriu todos esses requisitos aí. Por isso que Maria e nenhum outro pode fazer esse trabalho de intercessão. Essa intercessão de Cristo é atitude, ato unicamente exclusivo de Jesus. Em João 15,16, nos traz ali um modelo de oração a ser seguido. Lá diz assim que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. É um modelo a ser seguido, amigo. E você sabe que tem gente por aí orando errado. Por exemplo, se você ora assim: querido Jesus, está certo? Não, está errado. A Bíblia diz: ore ao Pai em nome de Jesus. Ao Pai em nome de Jesus. Tem gente que ora assim: Pai querido, venho em tua presença. Como assim? Por mais santificado e justificado que você esteja, você não tem condições de comparecer perante a Deus. Mas quando você ora assim: Pai querido, em nome de Jesus, vem em tua presença. Agora sim. Por quê? Porque é Jesus, o sangue de Jesus, que nos habilita e nos limpa para comparecer perante a presença do Pai. Então, é necessário orar ao Pai em nome de Jesus.
Orar ao Pai em nome de Jesus é confessar que nós aceitamos o seu perdão. Por isso que muita oração traz muito poder, né? Porque nós entregamos o nosso coração. Antigamente, não havia celular, né? E não havia também WhatsApp, havia aqueles orelhão, né? Nas ruas, né? E telefone nas casas, né? E nessa época aí, uma vez eu fiz uma viagem de lua de mel e eu fui para Santa Catarina. E aí, ao chegar em Santa Catarina, eu fui à rua e procurei um orelhão para telefonar para minha mãe, para dizer a ela que eu cheguei bem. E se eu tivesse chegado no orelhão, irmãos, e eu tivesse digitado o número direto da minha casa, eu teria conseguido falar com a minha mãe? Não, né? O que eu tinha que fazer? Tinha um código antes de chegar no número. Eu tinha que colocar 0, operadora, 11. Depois eu colocava o número da minha casa. E aí assim eu conseguiria falar com a minha mãe. Veja, a oração é igual. É uma comunicação com Deus. E para você falar com Deus, primeiro você precisa passar pelo 0 operadora 11. Orar ao Pai em nome de Jesus. Isso acontece porque nós hoje vivemos no reino da graça. Mas quando Jesus voltar e nos levar para o reino da glória, isso não será mais necessário. Falaremos com Deus face a face. Amém? Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos que usar esse modelo de oração. Orar ao Pai em nome de Jesus. A parte final de Hebreus 4,16, que é o texto central do sermão de hoje, diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A minha pergunta é: qual é o momento oportuno? A vitória vem antes ou depois da tentação? Você que está me assistindo, eu pergunto para você agora, responda. A vitória vem antes ou depois da tentação? Amigo, no cristianismo, não há vitória na tentação. A vitória está na comunhão com Deus. A vitória vem antes da tentação. A vitória vem antes quando eu estou de joelho, orando, cantando, lendo, estudando a palavra de Deus. Quando eu estou em comunhão com Ele, Jesus me faz forte para vencer a tentação. Significa então que a vitória vem antes da tentação. Depois da tentação, eu apenas me apodero de uma vitória, mas que foi conquistada antes, quando eu estava de joelho, em comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que a tentação nem chegue. E Daniel sabia disso, né? Por isso que a Bíblia diz, em Daniel 6,10, que ele orava 3 vezes por dia. Ele não esperava vir a tentação para procurar a Deus. Não, ele orava antes. Orar só na hora da tentação, o homem corre o risco de atribuir a vitória a si mesmo. Então, a conclusão é o seguinte, amigo. A vitória não está quando Jesus volta. A vitória está quando Jesus vem no meu coração. Significa também que o cristão ele não está procurando vitória. O cristão ele anda em vitória. Amém? E aí eu pergunto para vocês, como deve ser a vida de um cristão que anda em vitória? Será uma vida de cabeça baixa, triste? Um cristão que reclama de tudo? Não. A vida do cristão que anda em vitória é uma vida de cabeça erguida. Por isso que Jesus morreu na cruz, para que você hoje caminhasse de cabeça erguida. O quarteto vai cantar uma música agora. Preste bastante atenção. Enquanto o quarteto canta, entregue o seu coração a Jesus. Mostre para Ele o desejo que você tem de limpar o seu coração e segui-lo. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter
tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai, Ele fala de amor, Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Vamos ver desilusões e a nossa vida se desfaz. Mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, olha quantas pessoas estão assistindo esta semana de oração em suas casas. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas. Cada uma delas tem uma dificuldade que está enfrentando. Pode ser uma doença, pode ser a falta de um emprego, pode ser problemas familiares. E nós pedimos nesse momento que o Senhor coloque a tua mão poderosa e atenda ao coração o desejo desesperado de todas as pessoas que estão aí.
Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que o nosso coração seja agradável a Ti. Que limpe, Senhor, a nossa vida de pecados e nos ajude a abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti. E que naquele glorioso dia todos nós possamos estar ao Teu lado, ao lado dos vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que te pedimos em doce nome de Jesus. Amém. Querido, eu te espero amanhã, tá bom? No mesmo horário, às 8 horas da noite. Traga amigo, traga convidados para nós estudarmos a palavra de Deus juntos, tá bom? Um abraço para todos e até mais.